Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar aqui mais uma vez, né? Eu sou Letícia Prado, eu estou feliz mais uma vez por receber esse convite, né, para estar aqui fazendo a abertura e fazendo a prece desse evento, dessa palestra, né, desse modo diferente, que é o modo virtual agora. E uma palestra que dá pano para manga, uma palestra que faz a gente pensar, né? Quantidade versus qualidade na casa espírita. E é isso, é um tema bem diferente, um tema que faz com que a gente realmente pense, né? O que é melhor, o que é pior, se os dois são. E aí, para trazer esse tema, a gente, da Casa de Bezerra, chamou a Michele Barreto. A Mi é a nossa, como eu gosto de falar, é a nossa coordenadora lá do Polo 2. Ela eu costumo dizer que é, uma grata felicidade minha poder conhecê-la. Então, eu vou chamar ela aqui para nossa conversa. Boa noite, Mi. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês, né? Conversando, pensando juntos sobre um tema que o Vini fez esse favor de me dar, né? Eu Depois eu estava aqui falando. vou cobrar o pagamento dele para que a Estava aqui gente falando. consiga Pode falar, pensar pode falar. sobre isso. Não, para que a É, gente consiga pensar juntos sobre isso, né? Porque de verdade fechar, eu acho que a gente não consegue fechar exatamente, mas vamos refletir sobre o tema juntos nessa noite de hoje. Muito não é, eu obrigada estava pelo convite, Letícia, obrigada a todos. É um prazer conseguir, pelo menos pela tela do computador, pela tela do telefone, rever esses amigos tão queridos. Não é? O que eu estava falando nesse tempo de pandemia possibilitou que a gente se unisse mais, né? Eu estava falando que, ó, o Vini acabou de chegar, né? A Michelle está falando que vai te cobrar depois, Vini. E falando que você foi uma grata felicidade, né? Uma grata alegria Fez um poder. almoço na casa da Tia Nilza. Ó, já tá o pagamento aqui, ó, ticado o pagamento. E aí eu estava falando que muito feliz, né, de poder conhecer você, conhecer o pessoal do Ciro, e a gente aprender bastante. Eu estava falando que você coordena lá também o nosso polo de comédia, polo 2, e aí a gente ficou muito feliz que você, em nome da Casa de Bezerra, muito obrigado por você aceitar o convite. Bom, eu vou ler uma paginazinha para a gente fazer a prece, que é do livro Lourival Lopes, Gotas de Esperança. Eu abri aqui a página, caiu. Cultive o espírito. Observe a plantação. O terreno é fértil, mas é preciso plantar. A colheita surge de acordo com o plantio. É necessário o suor do lavrador e aguardar o tempo certo. Assim também acontece com você. Seu coração é terreno, mas você tem que plantar. A sua semente transforma-se em frutos. Esforce-se. Os seus bons pensamentos e as boas obras são a semente. Espere, semeie o bem. Ele voltará em forma de abundante alegria. Cultive o solo íntimo com sementes de bondade. É colheita segura de felicidade. Lindo isso, né? Cultive o solo íntimo com sementes de bondade. É colheita segura de felicidade. Com isso, a gente para para pensar e fazer a nossa prece de hoje. E assim, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, hoje, nessa quarta-feira, a gente vem aqui para agradecer. Agradecer, Senhor, pela possibilidade que a tecnologia nos deu de nos aproximarmos, de podermos ter uma palestra linda, de poder, mesmo que na pandemia, trocar energia, trocar conhecimento. Nos abençoe nessa noite de quarta, nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigada por essa oportunidade. Que os bondosos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e Dia da Cruz, possam nos iluminar sempre e nos abençoar. Que assim seja, graças a Deus.
Obrigado, Mi. Boa palestra aqui. Eu vou ficar aqui. Qualquer pergunta, qualquer coisa, eu coloco aqui na tela. Beijo, pessoal. Ok. E fique à vontade, Letícia, para se você quiser interagir em algum momento, né? A gente conversa também. Gente, boa noite. O presente que o Vini me deu nessa noite foi qualidade versus quantidade na casa espírita. E quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando, porque eu gosto geralmente de esmiuçar o tema para poder ver como, assim, o que ele quer dizer, né? Qual é o ponto de partida? E eu fiquei esbarrando em algumas necessidades de resposta que eu vou dividir com vocês para que a gente reflita junto. Né? A primeira questão foi quantidade. Né? Quando a gente usa a palavra quantidade, né, a gente pensa logo em mensurar alguma coisa. E eu fiquei questionando quantidade de quê na instituição? O que a gente pode aferir, né, como quantidade para que isso possa estar ligado ou não à qualidade. E pensei na quantidade de frequentadores, que eu acredito que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça, quantidade de pessoas assistidas, ou quantidade agora né, a gente pode também falar de quantidade de lives, né? A gente pode falar de quantidade de doações recebidas ou quantidade de doações feitas, porque são coisas que a gente consegue quantificar e que a gente vai quantificando no trabalho da instituição. E eu fiquei pensando, mas será que junto disso estaria vinculado diretamente à qualidade? E eu pensei, e dentro desse questionamento, né, aparecem algumas frases, né, que no mundo já são clichês, né? A quantidade não é qualidade, né? E outras questões que a gente, na verdade, precisa repensar. Até porque, quando a gente vai avaliando os conceitos de qualidade, uma das questões, né, por exemplo, quando a gente fala de produção, né, que a quantidade é um dos quesitos pelos quais se avalia a qualidade. Então, isso me fez pensar se esses dois temas estariam diretamente ligados, se existe uma tangência aí, se existe uma maneira da gente estar se valendo, né, se utilizando de um sem desvaler do outro. Porque a gente às vezes fica pensando que a gente precisa escolher um. Para que a gente. E às vezes, quando a gente faz isso, a gente incorre num problema. Né? A gente tem com muita frequência, porque casa espírita é um lugar de pessoas, alguns que acham que para que a gente tenha o trabalho na casa espírita, a gente pode colocar qualquer um. Né? Coloca uma pessoa aí, coloca fulano para evangelizar. Ele acabou de chegar na casa espírita, vai fazer um trabalho de evangelizar crianças. Na evangelização pode se colocar qualquer um. E nesse momento você tá se prevalecendo da quantidade, porque a gente precisa de um evangelizador em cada turma. Ou pelo menos dois, tem alguns lugares. Na verdade, nesse momento você está se valendo da importância da quantidade. Ou então, deixa fulano ir, fulano é um trabalhador que se dedicou e de repente ele some, ou tem algum um problema com alguém especificamente, você fala, não, deixa fulano ir, não vai fazer falta. Nesse momento você esqueceu um pouco da qualidade, né, do que aquele indivíduo representa, e está se valendo que um a menos não tem importância. Então, existem várias situações que você pode e que a gente pode refletir sobre isso, que em alguns momentos
A quantidade é importante para a qualidade, e em outros momentos a quantidade pode vir em segundo plano. Não necessariamente, mas a quantidade que a gente fala não é a quantidade do cheio. A gente fala a quantidade do ideal. E quando a gente estava pesquisando sobre esse tema, tem duas coisas que a gente esbarrou quando a gente falou. Eu fui pesquisando, né, as palavras e alguns termos surgem, né? Quando se fala sobre casa espírita, e um deles foi a questão da eficiência. Porque a eficiência está diretamente ligada à qualidade. E quando a gente fala sobre eficiência, a gente esbarra em dois ideais na casa espírita. A gente esbarra no real, que é o que a gente tem, que a gente possui, e a gente esbarra, às vezes, no que é sonho, no que a gente idealiza. Então, o que é importante a gente avaliar. Mas quando eu comecei a tentar separar por parte, né? Separar o tema por parte, eu fiquei pensando, cheguei no final à conclusão, né, de que o mais importante aqui é a gente saber o que é a casa espírita. Porque como é que a gente consegue delimitar o que é ideal, o que é qualidade, o que é quantidade, se a gente não conhece, se a gente não sabe qual é a finalidade daquela instituição? E comecei a pesquisar sobre isso, e para pesquisa tem uns livros espíritas que eu acho que são meio, assim, como é que eu posso dizer? São as nossas lâmpadas, que ajudam a gente quando a gente está com pouco tempo para preparar a palestra, né, Vini? E o Espiritismo de A a Z, que eu tenho aqui em casa, está até velhinho, está soltando a capa aqui, ó, o meu. Ele é um deles, porque aí quando eu quero pesquisar alguma coisa, ele separa por tema. Eu gosto muito desse livro para isso, porque ele, na verdade, ele é um livro que ele não foi escrito por ninguém, ele é um livro de referência de outros livros. Então eu fui procurar nele justamente o que é o centro espírita. E encontrei várias denominações, né? Várias descrições. Separei algumas para que a gente consiga entender, para que a gente consiga delimitar o que é o nosso conceito de centro espírita, porque às vezes a gente se esquece, a gente precisa, né? O ser humano tem memória fraca, a gente precisa de lembrar constantemente, periodicamente, o que é essa ou aquela coisa para que a gente consiga voltar para o prumo, voltar para o norte, né? Digamos assim. E uma das que eu gostei é que o centro espírita é o lugar que se desenvolvem as tarefas do movimento espírita. É dirigido por uma. Aí ele vai falando, na verdade, da instituição física, né? É dirigido por uma diretoria composta, na maioria dos casos, aí ele vai falando sobre os seres humanos, né? Aí ele vai falando sobre os cargos, mas hoje em dia até as coisas estão mudando um pouco, que eu acho ótimo, porque está se fazendo. A maioria das instituições espíritas estão partindo para um perfil mais de divisão do mundo, né? Divisão das coordenações. E isso é ótimo em termos de opinião, né? Em termos como é que eu posso dizer, até de qualidade do trabalho, porque a gente é falho, a gente se engana, e quando você tem a opinião de uma pessoa na frente da lida, né, na frente do trabalho, se torna mais difícil que a gente seja enganado, é mais difícil que a gente seja atacado, porque se um cai, o outro tá de pé. E esse foi um dos primeiros conceitos que eu olhei assim e falei, achei interessante. Então é importante que a gente olhe e fale assim, qual é o papel? Primeiro, ele é uma instituição que é vinculada a algo que é maior. E que para isso a gente precisa, de uma certa forma, estar olhando quais são os nortes que esse movimento maior estão dando para a gente.
É claro que assim a gente tem cabeça para pensar e a gente vai dentro disso, a gente vai, a gente também faz parte desse movimento, né? Então, mas é importante que a gente se olhe como parte de um todo, né? Eu acho que a primeira coisa que se precisa olhar para a casa espírita, ele é parte de algo muito maior. Segundo, aí ele mostra uma outra conotação que eu achei bem interessante também. O templo espírita não é uma simples construção de natureza material. Quer dizer, então, isso já traz para a gente uma outra nuance. A gente trouxe um pouco a parte material, até em termos de organização, que é importante. Mas ele vai além disso. Então, ele traz outras questões que não são somente essa. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, a edificação dos destinos e a imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade. Vamos grifar isso aí? Essas palavras? Vou até repetir para gente. Lar de esclarecimento, consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração lhe compõe a estrutura moral, não, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si mesmo. Eu gostei tanto desse conceito que eu fui até pesquisar, porque ele apresenta as referências e depois ele bota no final, bota um númerozinho e no final ele mostra de qual livro. Esse conceito aqui é de Emmanuel. E eu achei bem interessante. Então, a gente percebe que, na verdade, a casa espírita ela vai além de uma simples instituição material. Mas ela também é uma instituição material. Então, isso mostra para a gente que, em alguns momentos, a quantidade é importante. Não é fundamental sempre. Mas, uma vez o meu evangelizador, né, falou sobre uma coisa que eu achei bem interessante, né? Explicando por que a gente, às vezes... por que as casas espíritas tinham o hábito de, muitas delas, né, de oferecer um café da manhã ou um almoço, e a nossa primou pelo café da manhã na assistência social. E a gente questionou ele por quê, já que a gente podia, né, simplesmente dar o alimento. E ele falou que era difícil de se prestar atenção, ou se a gente já tentou prestar atenção em alguma coisa importante, por mais importante que a gente considere, com fome. E que muitos dos que aparecem na casa espírita, às vezes, só tem aquela refeição. Então, a gente preferia alimentá-los antes, para que eles conseguissem abrir espaço para pensar no que a gente considerava mais importante depois. Esse é um exemplo que, no caso, a quantidade de alimento faz a diferença. Então, é um momento... porque quando a gente fala de quantidade, é um conceito muito amplo e que a gente pode abrir. Então, nesse momento, a quantidade é uma questão crucial para que eles consigam ter uma qualidade de aprendizado. E quando a gente fala, né, de esclarecimento, consolo, renovação, solidariedade. Esclarecimento, eu lembrei logo de Divaldo, que estuda o Livro dos Espíritos incessantemente. Segundo ele termina de ler e recomeça.
Isso a gente olha assim e fala assim, mas será que nesse momento não é demais? E ele fala que é sempre muito gratificante e ele sempre aprende coisas novas. Né? Então, é um exemplo que a quantidade também faz diferença. No caso, para ele, traz novas nuances para que ele possa abordar nos livros, abordar nas palestras, para que ele possa oferecer cabedal aos espíritos que querem se comunicar. Então, a gente tem aí vários exemplos que a gente pode olhar e falar assim, não, mas nesse momento, claro, não é tão importante a quantidade, mas a qualidade sempre vai ser. Sempre. A qualidade sempre vai ser, mas a qualidade às vezes também é se medido pela quantidade. Consolo. Quando a gente fala de consolo, é uma outra questão que a gente percebe que às vezes a gente precisa, né, de uma quantidade mínima, quantidade de pessoas, né, porque eu tiro por base a minha casa espírita e que a gente consegue, graças a Deus, já fazer uma escala, por exemplo, para assistência espiritual que funciona, que é o apoio fraterno, mas a assistência espiritual é para as pessoas que estão chegando na casa. E ela funciona na segunda-feira também, né, no dia da reunião pública, e a gente consegue fazer uma escala que às vezes é pequena para as pessoas que estão chegando, para a quantidade de pessoas que precisam ser ouvidas. Então, a tarefa de consolar também é uma tarefa que é desgastante física, emocionalmente, e que às vezes a gente precisa de uma. Como é que eu posso dizer? A gente vai voltar aí, a gente precisa da quantidade de pessoas para que a gente consiga ter até uma qualidade no atendimento. Porque senão a gente faz igual aquele médico que está receitando para você de cabeça baixa, ele tem uma quantidade enorme. Mas aí são quantidades de coisas diferentes, vocês perceberam? Uma coisa é a quantidade de atendimento, outra coisa é a quantidade de pessoas para atender. Estão percebendo que, às vezes, a quantidade que você leva em consideração e que você precisa não é a quantidade que é o ideal e que torna a qualidade, que joga a qualidade lá para cima. Nesse caso, quando a gente fala, por exemplo, se você tem, estou dando um exemplo da questão da saúde, né? Se você tem vários médicos atendendo, você tem e atendendo bem a população, né? Sendo pessoas atenciosas, se importando, se preocupando. Estou falando do tratamento ambulatorial. Se você tem várias pessoas, você consegue ter uma assistência e um atendimento muito melhor do que se você tem um médico atendendo 1 milhão de pessoas. Em termos de estatística, aquele médico teve uma quantidade enorme, mas em termos de qualidade de atendimento, a qualidade está lá embaixo, porque ele não tem tempo, né? Não tem quantidade de tempo, olha só, quantidade de tempo para atender as pessoas adequadamente. Estão vendo como é que o termo quantidade ele pode ser apresentado considerando várias questões? O celular, o tablet já pode usar? É porque ele tá. Amor, olha só, a mamãe tá ocupada. É porque tá sem estresse. Tá, pode. Na verdade, as palestras virtuais têm dessas questões. Mamãe tá em casa sozinha com o filho, né? E eu não tenho quantidade de pessoas para tomar conta do meu filho. Olha só, sou só eu, Ciro teve que sair. Então, isso implicou na qualidade, entendeu? Tá vendo como a questão tá vinculada, mesmo que às vezes a gente queira achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vamos passar para outra questão aqui, renovação.
Renovação é outra coisa que está vinculada à quantidade. Isso a gente não tem como separar. Por quê? Como é que você faz uma renovação, por exemplo, de pessoal numa instituição espírita, se a gente não tem quantidade, se uma pessoa nova que chega, a gente não tem quantidade de pessoas suficientes para poder assessorar e você joga ela no trabalho sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de. Às vezes, não é que na casa espírita a gente precisa de um supervisor. Mas eu acho que o conhecimento e a experiência sempre servem de base para construir coisas novas. Né? Letícia falou da questão, né, do trabalho da Comerge. Sempre que a gente tenta tomar medidas novas, implementar coisas novas, a gente leva em consideração a experiência daqueles que estão há mais tempo no trabalho. Só que isso às vezes implica em colocar várias pessoas fazendo o mesmo trabalho e aumenta a necessidade da quantidade de pessoas naquele trabalho, para que a gente consiga ter uma renovação. Senão o outro não tem como aprender comigo aquilo que a gente faz, ou eu não tenho como aprender com o outro aquilo que ele faz. Então, para que a renovação tenha qualidade, a gente precisa de um número um pouco maior de pessoas, às vezes. Então, são coisas que a gente vai pensando e que vão mostrando para a gente que os dois termos estão completamente ligados. Solidariedade. A solidariedade pode ser feita com um número pequeno e às vezes até é feita com coisas que na verdade você não tem como mensurar, né, em termos de quantidade. Mas quando a gente fala de solidariedade na casa espírita, às vezes a gente está falando, por exemplo, também daquele trabalhador difícil, daquela pessoa que é incompreensiva, e que a gente precisa, às vezes, se solidarizar para entrar na questão e entender que ele teve os porquês, né? Que ninguém chega a uma situação que às vezes gera sofrimento nele, gera sofrimento nos que estão em torno, e vive naquela situação sem um porquê muito maior. Mas isso pode ser feito de um a um. Essa é uma questão que a gente não precisa de uma quantidade grande de pessoas, mas precisa de uma quantidade grande de sentimento para entender, para acolher, para entender que aquele que chega na casa espírita, às vezes desesperado, está buscando simplesmente. Tem horas que ele está buscando simplesmente uma quantidade do seu tempo. E que ele vai repetir a mesma frase, às vezes, 100 vezes, para que você. Porque ele quer colocar aquilo para fora, ele quer tirar aquela dor. E você precisa doar. Mas aí não são coisas que são mensuradas físicas, né? É o tempo, doar sentimento, doar a oportunidade de estar lá. E entender que tem horas que ele simplesmente não quer ouvir nada. Ele só quer falar. Mas pra gente que gosta de falar é difícil, né? Então vamos lá. Em cujo equilíbrio, cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Então, quando a gente fala que cada coração é obra viva que sustenta, é que a gente entende que, assim, na sustentação existem vários pilares. Quando a gente fala de construção, porque a gente fala de sustentação, a gente pensa logo, né, nos pilares de uma obra, mas a gente pensa também que existe o alicerce. Mas que se a gente, por exemplo, se uma viga falhar, eu não entendo muito de construção,
Mas eu sei que se quando uma viga tem problema, existem processos que você consegue ajudar, por exemplo, com o que eles chamam de cinta, né? Que tem outras coisas que você coloca para tentar amenizar aquele dano. E são aí que às vezes entram os trabalhadores novos ou as pessoas que estão chegando na instituição e que vão mostrar uma outra maneira de sustentar. E que se a gente não tiver aberto, a gente perde aquele trabalhador. Tem uma outra aqui que eu também gostei muito. Um outro que fala que a sociedade espírita é um lugar de iluminação da consciência, de enobrecimento moral e ação caridosa. Sim, cujas vivências descaracteriza-se, mundaniza-se e torna-se um clube onde predomina a insensatez, o gol da exploração. E isso me lembrou uma fala que eu ouvi numa palestra determinada, que eu já não lembro mais de quem era, gente, desculpa. Mas a fala eu gravei, que eu acho que foi de Raul, que falou que as pessoas às vezes fazem das casas espíritas clubes, sem se preocupar com os objetivos fundamentais, né, das casas espíritas. É um ambiente de socialização, sim. É um ambiente que a gente faz grandes amigos, que a gente traz para a nossa vida, né? A gente traz pessoas importantíssimas e que a gente consegue, às vezes, ser dentro dela o melhor que a gente é como pessoa, ou a gente espera que, né, ser. Mas a gente tem que entender que a casa espírita tem uma finalidade maior, que não é só a socialização, que não é um ambiente de, como é que eu posso dizer, não é um clube de final de semana para diversão. A diversão, né, a alegria pode estar imbuída nas suas atividades, mas ela vai ser imbuída naturalmente se os seus trabalhadores conseguirem atingir os objetivos, né, que eles falaram aqui, que é a iluminação de consciência, enobrecimento moral e ação caridosa. E isso vai trazer naturalmente a questão, a alegria para os trabalhos da instituição. Porque senão, porque se a gente acha que é um clube, a gente não tem disciplina, a gente não tem hora para começo das atividades, a gente não tem hora para término, a gente não tem coisas que são importantes e que as obras, né, dos espíritos já mostraram para a gente que os espíritos têm compromisso, que existem coisas que são importantes, né, de disciplina, de equilíbrio nas instituições e que precisam ser levadas em conta. Então, é importante que a gente pense nisso também. É um ambiente que tem que ser alegre, tem que ser leve, mas que a gente não pode desconsiderar determinadas coisas que são fundamentais, né? E dentro de aí, pensando juntos, né, o que é a instituição espírita, eu fiquei pensando em questões que a gente pode avaliar que a quantidade é importante, ou momentos em que a gente vai ter que olhar e vai falar assim, não, nesse momento a gente precisa que seja um, para que a gente tenha uma qualidade. Né? A gente lembra, né, quando a gente fala sobre a questão do exemplo, a gente não pode desconsiderar o exemplo do cristianismo, né, que é que é o nosso pilar. Né? O Cristo é o nosso pilar, é a nossa grande base. E ele não escolheu um, ele escolheu 12. Ainda assim, ele tinha alguns que ele, na verdade, ele escolheu 12 para trabalharem juntos. Mas
conta, se eu não me engano, tem um livro chamado, eu acho que é Apóstolos, o nome do livro, que fala um pouco, né, dessa escolha. O Boa Nova também fala um pouco, e ele fala que Jesus tinha muitos discípulos, né, muitas pessoas que acompanhavam ele, que aprendiam com ele, que viviam naquele ambiente doméstico, que faziam trabalhavam, digamos, trabalhavam nas pregações, nos momentos em que o Cristo estava pregando. Ele dizia que o Cristo tinha muitos discípulos, mas que ele escolheu 12 apóstolos, porque são coisas diferentes, né? Discípulo é aluno, e eu fui pesquisar o que era apóstolo. Apóstolo é enviado. E ele não. Aí ele fala sobre os 12, né? E a gente vê que, na verdade, quando ele poderia ter simplesmente escolhido um só, ele poderia ter feito o trabalho sozinho. Eu acredito que talvez ele fosse capaz de fazer o trabalho sozinho. E que talvez, se ele fizesse trabalho sozinho, tivesse dado muito menos trabalho. Mas o Cristo, ele é generoso. E dentro disso ele escolheu alguns, né, que não eram qualquer um. E ainda assim ele veio cercado, né, eu acredito que veio cercado por uma legião de espíritos que estavam preparados para a mensagem naquele momento. Então isso fez com que o Cristo ficasse cercado também de alunos que conviveram e que tiveram a oportunidade de tomar conhecimento dos ensinamentos dele de perto. Mas, assim, algumas tarefas específicas, o chamado foi 1 a 1. Não foi para todo mundo. Até dos 12 apóstolos, ele chamou 1 a 1. Quando a gente lê o capítulo do Boa Nova, né, que conta, né, quando Cristo convidou os apóstolos, ele fala que ele foi convidando 1 a 1. E nesse momento ele fecha esse convite chamando 1 a 1 lá, nominalmente, para essa tarefa. É claro que alguns deles já tinham tido contato com ele anteriormente, mas esse capítulo vale muito a pena ler no livro Boa Nova. Então, é um exemplo que, assim, a gente olha e fala assim, nesse momento ele precisava de uma quantidade específica para que o trabalho tivesse qualidade. Até porque naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha live, a gente não tinha uma série de coisas que facilitam a divulgação da informação. Então o trabalho tinha que ser boca a boca. E boca a boca, mesmo que gerando um ruído, se faz com quantidade. Então, nesse momento, a gente tem um exemplo em que a grande quantidade foi importante. Né? Ele fez Por isso a necessidade dos milagres, a necessidade de chamar de atenção de alguma maneira dos milagres, né? Que a gente sabe que são todos que existe a explicação. Mas que a gente... Por isso a necessidade de chamar a atenção para que a informação fosse. Porque se fosse só a mensagem bonita, a gente que ainda é espírito umbralino, a gente não ia divulgar a mensagem bonita. Mas basta ali ver uma fofoca para ver se você não vai contar para o outro. Né? Por isso que o Cristo chamou a atenção com os milagres, né? Com as coisas que o povo levaria adiante e por debaixo, e junto foi a mensagem dele se propagando aos 4 cantos. Mas para algumas coisas ele precisou escolher pessoas específicas, né? Como Paulo, né? E como outras pessoas que ele fez o chamado nominalmente, e ainda assim
digamos assim, o chamado era nominal e personalizado. Porque, por exemplo, a gente, quando lê as histórias do Evangelho, a gente vê, né, que quando ele convida Nicodemos, né, falando de dois personagens que tinham a questão da riqueza como pano de fundo, digamos assim. Quando ele convida Nicodemos, ele fala para Nicodemos, o Nicodemos propõe para ele o ressarcimento daqueles que ele achava que deveria ressarcir. Mas quando ele chama o jovem rico, ele fala para ele: vai e doa todos os seus bens. Cristo não deu espaço para ele apresentar uma proposta de divisão. Ao contrário de Nicodemos, que ele deixou aberto para que Nicodemos apresentasse essa proposta. E ele já chega dizendo que ele ia ressarcir tantas vezes aqueles que ele achava que tinha lesado. Então, a proposta não era simplesmente um convite, era um convite pessoal e personalizado, que valia para cada um. Um abandonava a família e me segue, abandona a tua família e me segue. O outro volta para tua família e ser lá o que é melhor que você puder ser. Então a gente vê, né, quando a gente fala desses convites, nesse momento a qualidade não estava ligada à quantidade. A qualidade era única. O violeiro chegou e daqui a pouco a gente vai tocar uma música para vocês. Mas deixa ele dar uma respirada, que a gente ainda tem uns minutinhos para fechar. E a gente fala, quando a gente foi... E pensando nisso tudo, eu fui buscando a questão, né, o que a gente poderia fechar o nosso tema, com que conceito, o que a gente acha que seja importante para a gente tentar fazer a equação desses dois quesitos que são tão importantes. A qualidade é fundamental, tanto que Joana, há algum tempo, já apresentou uma proposta para o movimento espírita que incluía a questão da qualidade. Né? E é importante que a gente avalie, né, os trabalhos da Casa Espírita, todos eles, não podem ser feitos de qualquer maneira, de qualquer jeito. E que a gente precisa, sim, avaliar a questão da qualidade. Mas a gente não pode esquecer que a qualidade, às vezes, é medida também pela quantidade. Não uma quantidade absurda, mas uma quantidade ideal. E isso me chamou a atenção para uma outra palavrinha que eu fiquei assim, mas essa então é a nossa chave, né? É o equilíbrio. É importante que a gente, como movimento espírita, como casa espírita, como indivíduo, a gente avalie o que é o equilíbrio naquele momento, né? Vamos usar o nosso bom senso. Qual é a importância da quantidade para que a qualidade seja atingida naquela questão? Uma coisa que me deixou muito preocupada quando a gente passou aquele primeiro momento de pandemia e que o movimento espírita descobriu que que isso não ia ser resolvido com um mês. E que a gente foi praticamente soterrado por uma infinidade de lives e de trabalhos, e que a gente ficou assim, ficou meio que... Eu fiquei, confesso pra vocês, gente, desculpa, é uma deficiência minha, fiquei meio desnorteada com a quantidade de lives que apareceram. E eu fiquei pensando nessa questão da quantidade e justamente da qualidade. E descobri que era importante, porque a gente, como movimento espírita, se a gente não tivesse quantidade, a gente não aprenderia fazendo. Eu repito muito para o meu filho, que tem 6 anos, ele fala assim: mamãe, eu não consigo. Aí eu falo para ele: então faça de novo. Porque só fazendo de novo você vai aprender a fazer. Então esse é um exemplo em que a
A quantidade se reflete na qualidade. Todos nós aprendemos a andar, a falar, repetindo. Repetindo, às vezes, incessantemente coisas para que a gente consiga hoje fazer bem, ou às vezes nem tanto, né? Mas é um exemplo que a quantidade interfere na qualidade. Mas tem horas que você vai olhar e vai falar assim, não, eu sou um só, mas eu vou fazer esse trabalho bem. Eu vou estar lá no horário. Eu vou, mesmo que não tenha ninguém na reunião de mocidade, eu vou estar lá e vou fazer uma prece naquele momento. E esse é um momento em que, se você fizer o trabalho com sinceridade, a quantidade e a qualidade vão estar desvinculadas. Porque você vai ter um bom trabalho sem a necessidade de muita gente. E eu fui pensando em outras questões que a gente tem que buscar desenvolver o equilíbrio, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente fala sobre reunião mediúnica, é um momento em que tem determinados momentos existe a importância da quantidade, mas que tem outros momentos que a qualidade, por exemplo, a qualidade do médium, a qualidade da prática, a qualidade da concentração, são muito mais importantes do que a quantidade de médiuns que você tem dentro da sala. Então, é importante que a gente desenvolva esse equilíbrio para que o nosso bom senso possa atuar e olhar e falar assim, não, nesses momentos, a qualidade não está vinculada à quantidade. Não, agora a gente precisa usar a quantidade para que a qualidade possa aparecer. Quem aí cozinha sabe que a gente vai repetindo um monte de vezes até que a gente consiga fazer um bom trabalho na cozinha. É muito difícil uma pessoa nascer, a não ser que ela já traga essa experiência, saber fazendo tudo muito bem. São as repetições que vão fazer você fazer um bom trabalho, fazer um trabalho de qualidade. Então a gente vai dentro dessas pequenas coisas pensando que existem momentos em que a qualidade vai estar desvinculada da quantidade. Mas também que se a gente fizer um trabalho com qualidade, a espiritualidade vai enviando para a gente quantidade. Quantidade de pessoas, quantidade de atendimentos, quantidade das mais variadas coisas que são as quantidades que podem aparecer na casa espírita. E que a gente precisa dar conta dessa quantidade com qualidade. Pode escolher. Qual música? Agora me pegou. Eu deixei meu marido escolher a música para a gente encerrar. Ele me perguntou agora qual é o tema. Eu tava na rua. Quantidade versus qualidade na casa espírita. E na dúvida, quando a gente não tiver certeza se a gente está indo pelo caminho certo, né, a gente pode se perguntar o que o Cristo faria nesse momento. O que o Cristo fez, né? Tem uma parte do Evangelho que ele dá orientações assim que são bem claras, né? Quando ele fala por exemplo, tem um momento que ele dá orientação para os apóstolos, quando ele sente que está se aproximando a despedida, é um momento que ele dá orientações que são claras. Então, acho que a gente se perguntar também, quando a gente está sentindo que é o momento que a gente não sabe o que a gente vai primar, o que é mais importante, ou se a gente precisa, como é que a gente considera as duas questões, né? Então que a gente olhe e fale assim, e se pergunte mesmo o que Cristo faria nessa situação, né? O que a gente vai fazer nessa instituição, o que a gente vai avaliar para que a gente consiga seguir adiante com qualidade. Então, se perguntar e falar, e com certeza, se a gente fizer essa pergunta com sinceridade e com humildade, a resposta vai vir.
A gente Tem enferrujado. tem 10 minutos ainda. Eu vou aproveitar, já que a gente, para matar a saudade de alguns amigos, a gente vai cantar 2 músicas. Ciro está aqui dedilhando o presente de Deus, não é isso? E a gente depois vai cantar Jesus. Tá, se tiver garganta. Eu vou virar aqui porque não é justo ele Puxar pra cá por causa da luz. não é justo ele tocar e não aparecer, né? Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor em movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, ele sabe, ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento é um presente de Deus. Há em cada um sempre um grande fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo amor e movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, ele sabe, ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Deus é justo, Ele é bom. Ele é. Até o violino, quando tem enferrujado, os dedos não funcionam. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado mestre querido. Jesus é luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, a luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti um exemplo.
mestre do amor, ó mestre do amor, que é todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é amar, ó mestre do amor, ó mestre do amor, que é todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Então, quando a gente não tiver dúvida, a gente pode, né, e deve perguntar para Jesus. Que aí nossas dúvidas com certeza vão ser sanadas. Ai, gente, muito, muito obrigado, Mi. Obrigado, Ciro. Eu estava aqui cantando e eu tô fazendo um coraçãozinho aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Choveu assim de comentários e likes, pessoal falando linda canção, obrigado. Obrigada. Pessoal agradecendo muito. A gente, em nome da Casa de Bezerra de Menezes, agradece você, Mi, pela palestra linda. Realmente, quando você falou comigo assim, que antes de começar, né, ela falou o que é quantidade e qualidade para você, e eu prontamente falei, quantidade não é qualidade. E aí, depois dessa palestra linda, eu fui repensar meus conceitos, né, rever, e é disso que se trata. A gente vai aprendendo, a gente vai revendo os nossos conceitos, e realmente eu saio daqui hoje pensando, né, que são dois conceitos e que a gente tem que procurar realmente o equilíbrio, procurar realmente ser resiliente, né, e saber em que momento a gente está ali da situação para a gente saber, e não sim se fazer de frases de efeito, né? Então, realmente, assim, obrigado, obrigado mesmo Eu que agradeço. pela palestra, que foi Agradeço o maravilhosa. carinho, agradeço a oportunidade, né, de pensar, né? E eu fiquei pensando, gente, porque a gente, como a gente está acostumado sempre a estar dentro de uma caixinha, a gente gosta sempre de trazer um fechamento, né? Eu falei assim, gente, mas essa palestra é uma palestra que propõe reflexões, mas não é difícil de fechar. Aí eu falei assim, então é isso, vamos lá e vamos nesse caminho. Não, e foi ótimo, A assim, gente tenha conseguido. fechar com Jesus, né? Acho que você trouxe Jesus ali, que não é um fechamento, e sim um caminho, né? Ele falava, sua luz, a verdade é a vida. Então, assim, ele é um caminho. Então, a gente, literalmente, seguir esse caminho dos exemplos de Jesus e saber, né? Que a gente, dentro da instituição espírita, a gente, além de ter a casa, a gente também tem ali todo o entorno, toda a energia, todos os amigos espirituais, todos os trabalhos, e que sim, tem que ser feito com qualidade, e sim, precisa da quantidade, às vezes, para ser feito com qualidade, e às vezes não precisa da quantidade para ser feito com qualidade. O que a gente precisa é seguir os ensinamentos de Jesus, e a gente tem que estar sempre pensando nele, né, quando a gente vai seguir esse caminho. Aí obrigado, assim, foi ótimo mesmo. Eu que agradeço. E a gente chegou a Você nossa não uma ouvindo horinha. vocês, não, tá? Se ele tá, Ela ele tá vai no fone de poder. ouvido e eu não vi nada. Ele não está A gente ouvindo. escuta você. A Eu gente já bateu revê, nossa né? uma Depois eu horinha, conto para ele. Depois ela conta. a gente bateu uma horinha de live e Ó, a gente agradece beijo. bastante. Quero agradecer. E por mim já terminava com a música Jesus, mas eu só vou fazer o encerramento com um assim seja, Senhor, e obrigado por essa noite tão esclarecedora. Muito obrigado por tudo. Que os amigos espirituais possam estar presentes na casa de cada um, nos pacificando, nos intuindo,
e nos energizando. Que todos, Senhor, que estão em seus lares, possam sentir essa energia, que nesse exato momento é uma energia linda de cura, é uma energia renovadora, é uma energia de união, e é uma energia, Senhor, que mesmo não estando na casa de Bezerra de Menezes, é como se nós, nesse exato momento, estivéssemos lá, unidos e presentes, envoltos dessa energia e com todos os mentores que trabalham na nossa casa. Muito obrigado por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que estavam com a gente, conosco. E muito obrigado e até a próxima quarta. Tchau.